Você sabia que existia gigantes na Bíblia? E que os gigantes eram filhos dos anjos caídos? Depois da rebelião, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. E esses anjos rebeldes começaram a se relacionar com mulheres humanas, e dessa união nasceu uma raça híbrida de gigantes. A Bíblia relata a batalha entre Davi e o gigante Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura que enfrentou o exército de Israel, e foi derrotado pelo jovem Davi com uma pedrada. Esses gigantes poderosos dominavam todos os lugares por onde passaram. Mas quais os segredos sobre esses gigantes? Por que esses homens tão altos e fortes deixaram de existir? Então vamos lá. Esses gigantes eram chamados de Nefilins, que segundo o livro de Gênesis, eram seres violentos que nasceram da união de anjos caídos com as mulheres, nos dias de Noé. Em Gênesis capítulo 6 está escrito assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Nos dias de Noé, existiam nefilins na terra, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram os anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Porque, no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos de alguma maneira se relacionaram com as mulheres que escolheram. E desse relacionamento proibido, nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. A Bíblia diz que eles foram presos por Deus, por terem abandonado seus corpos celestes e se relacionado com as filhas dos homens. Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Na época de Noé, o mundo ia de mal a pior. As pessoas se afastaram completamente de Deus. E mais do que isso, o fato dos anjos caídos terem se relacionado com mulheres iria contaminar toda a descendência humana. E o Senhor havia prometido no Jardim do Éden que da semente da mulher viria o Salvador. Portanto, a estratégia de Satanás poderia ser a de corromper essa semente e transformar a raça humana numa raça híbrida, para impedir que um dia nascesse o Messias. Deus chamou Noé e seus filhos, que não se afastaram de sua presença, e ordenou que construíssem uma arca, para salvar a família de Noé e os animais. Então, a chuva veio, a terra foi coberta de água e todos foram mortos. Somente Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio, e foi-lhes dada a missão de repovoar a terra. Mas, se todos os nefilins foram mortos no dilúvio, por que a Bíblia traz relatos de outros gigantes que viveram na terra depois dos tempos de Noé? Eles não seriam descendentes dos nefilins? Realmente, existiram outros gigantes no período do Antigo Testamento. Além de Golias, a Bíblia mostra que os israelitas que espionaram a terra de Canaã ficaram assustados quando viram homens muito grandes vivendo naquele local. Eles disseram a Moisés: vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Porém, pode ser que aqueles homens que espiaram a terra de Canaã tivessem visto pessoas muito altas e acharam que eram os nefilins. O importante é que aqueles gigantes foram destruídos pelos israelitas durante a sua invasão de Canaã. Existe também um grupo de teólogos que não acredita que os nefilins eram filhos de anjos caídos. Para eles, os filhos de Deus descritos em Gênesis 6 não poderiam ser anjos porque esses seres são espirituais e não têm relações sexuais. Por causa do que Jesus disse: na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Mas perceba que, nesta passagem, Jesus está se referindo aos anjos que estão no céu, e não os que caíram na terra depois de terem se rebelado contra Deus. Vale lembrar que os anjos caídos não se preocupam em obedecer às ordens de Deus, e buscam o tempo todo maneiras de interromper o seu plano. Para esses teólogos, os filhos de Deus não eram anjos, e sim, descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Já as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, um povo rebelde que não servia a Deus. O casamento entre membros dessas duas famílias teria gerado os nefilins. E você? Qual a sua opinião? Os nefilins vieram da relação entre anjos caídos e mulheres? Ou dos descendentes de Sete e Caim?
Escreva abaixo nos comentários a sua opinião. Queremos ouvir sua opinião.